Oi gente, eu vou aproveitar para fazer uma introduçãozinha nesse vídeo para poder explicar como foi que eu aproveitei alguns fragmentos de gravações do ano passado para trazer um pouquinho de conteúdo aqui para vocês. Provavelmente esse conteúdo vai atrair mais as professoras que me acompanham ou quem faz trabalhos culturais com crianças e jovens, enfim, todas as idades, mas que gostam um pouquinho dessa parte de contação de histórias. O que acontece é que no ano passado, para quem me acompanha, deve lembrar que eu fiz o meu TCC voltado para uma temática de contos de fadas, e com todas as pesquisas e livros e trabalhos que eu acabei fazendo para escrever meu artigo, eu pesquisei muita coisa, e tudo isso gerou um conteúdo para um curso que eu ministrei na faculdade o ano passado, chamado O Poder das Histórias. Eu falei muito disso nas redes sociais, foi divulgado, eu dei esse curso na faculdade. Na verdade, as minhas alunas eram, na maioria, alunas do curso de pedagogia. E o que eu tentei com esse curso? Passar um pouquinho, não de técnicas de contação de história, porque eu não sou perita no assunto, né? Eu mal sei ler uma história, eu contar assim, bem amador, como a gente faz em casa, né? Não tenho nenhum curso, nenhuma formação, não tenho técnica profissional nenhuma, tá? Então já vou deixar isso bem claro. Mas eu já fiz contação de histórias, faço geralmente em casa com as crianças, e eu acho que existe um espaço nessa prática que não é muito abordado, não é muito treinado, que é o que? Você aproveitar o talento de cada um. Então, eu tive essa ideia porque muita gente falava pra mim: ai, Ali, eu morro de vontade de contar história, como é que são as técnicas? E eu falava assim: olha, eu não sei, eu sou uma contadora de história sem formação nenhuma. E a pessoa falava assim: mas eu já fiz curso de contação de histórias, mas eu não consigo. Mas eu reparei que geralmente é muito colocado a parte da dramaturgia, né? De você ter, encenar, você ter movimentos e tal. Claro que é bem importante para aprender a atenção e para a história ficar mais legal, mas não é todo mundo que tem esses dons, né? Esses dons cênicos, vamos dizer assim, né? Então eu procurei abordar e procurei motivar as pessoas a contar histórias através dos seus dons. Com isso, eu passei um pouquinho da história da contação, eu passei um pouquinho da parte mais psicológica, né, que eu vi e li em vários livros de doutores no assunto falando disso. Passei um pouquinho dessa parte de você realmente acreditar, né, no que você está contando, e também um pouco de aproveitar os seus dons. Então, no curso que eu dei na faculdade, por exemplo, a menina que tocava violão contou história musicalizada, o menino que gostava de escrever escreveu a sua própria história para contar, porque se saiu melhor assim. Então essa era a ideia. Desse curso surgiu a ideia da gente fazer um curso gravado em vídeo na Casa Cultural Belabone, que é parceira aqui do Portão Literário. A gente sempre está fazendo trabalhos juntos. Porém, no decorrer das gravações, a gente teve falta de equipamentos, né, profissionais, e a gente acabou parando, e a gente recebeu outras oportunidades individuais, acabou não tendo mais tempo para gravar, e o curso ficou lá, a ideia ficou parada, acabou se desmanchando, mas algumas gravações foram feitas. E eu, como não gosto de jogar nada fora, porque eu acho que qualquer conteúdo é legal, principalmente aqui no YouTube, que é gratuito, né? Então eu peguei alguns fragmentos dessas gravações, porém perdi alguns. Então eu vou passar mais ou menos uma montagem que eu fiz, alguma coisa que eu consiga passar um pouquinho do teor, claro que muito rápido, mas do que eu procurei passar no curso da faculdade, que na verdade foram vários sábados e tal, um conteúdo mais extenso, tá? Não sei se vocês vão gostar, mas resolvi aproveitar e trazer para o canal. Também não sei se vai dar um vídeo ou dois, porque eu estou gravando essa introdução e nem editei as coisas ainda, né? Talvez dê 2 vídeos, talvez dê um só, mas qualquer coisa eu faço uma continuação no comecinho do outro. Então, só para explicar para vocês, espero que vocês gostem. Inclusive dou dicas de livros para quem quer estudar sobre o assunto e trabalhar um pouquinho nisso. Então vamos lá!
sabia que a contação de histórias é uma arte? Na aula de hoje percorreremos brevemente a história da humanidade para mostrar como a tradição oral ajudou muito no desenvolvimento da cultura dos povos. A contação de histórias é uma das atividades mais antigas da humanidade. Remonta a épocas primitivas, há milhões de anos antes do surgimento da escrita. Nas civilizações primitivas, tudo o que uma sociedade precisava preservar, como suas tradições e crenças, era contado oralmente. Sem a escrita, a única forma de passar informações para as gerações seguintes era pela oralidade. Em algumas culturas, toda pessoa tinha o direito a contar essas histórias. Em outras, somente pessoas autorizadas, como anciãos ou chefes de tribos. Independente dessas regras, os melhores contadores de histórias eram aqueles que possuíam boa memória e uma narrativa interessante, motivando os ouvintes a prestarem atenção e lembrarem das histórias posteriormente. Assim como hoje ainda acontece em tribos indígenas, as pessoas sentavam-se em roda de maneira que todas pudessem se enxergar. Então o contador narrava histórias do seu povo, as suas tradições, o seu cotidiano e dos fenômenos da natureza. Também encontramos o contador muito presente na antiguidade greco-romana, na figura dos bardos que transmitiam as histórias em forma de canções. Já na era medieval, por exemplo, a figura do contador também era muito retratada. Seja em castelos ou povoados, havia um menestrel que compartilhava suas experiências através de atmosferas mágicas e féricas. Deu para perceber a importância que a oralidade teve na história da humanidade? E ainda hoje existem vários tipos de contadores de histórias. Por exemplo, na África Ocidental, os mestres das palavras são chamados de griots. São cantores, músicos e narradores que têm o dom de adaptar as histórias com o objetivo de aprimorar a narrativa. Outro exemplo é o repente, muito conhecido no Nordeste brasileiro. As histórias são cantadas em forma de poema. O repentista improvisa suas histórias cantadas com o uso da viola ou do pandeiro. A tradição oral é considerada um bem da humanidade. Desde aqueles tempos até hoje, transmitir experiências, transmitir valores e buscar respostas para as inquietações humanas tem sido a força que motiva o ato de contar. A contação de histórias é uma atividade comunicativa. Contar histórias é criar encantamento, criar surpresas, criar suspense, é dar vida aos personagens e tocar o coração do ouvinte. As histórias fortalecem vínculos sociais, educativos e afetivos. Por isso é tão importante que os educadores utilizem essa ferramenta para despertar a atenção de pequenos leitores e estimular a imaginação. De acordo com alguns estudiosos, a contação de histórias é um auxílio valioso para a prática pedagógica, principalmente no ensino infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Para finalizar a aula de hoje, deixarei 3 dicas de leitura com o tema para inspirar você a se aprofundar na contação de histórias. Na próxima aula, veremos um pouquinho mais sobre a evolução histórica e também sobre principais tipos de narrativas, como mitos, fábulas, contos de fadas e contos maravilhosos, entre outros. As dicas de leitura para a aula de hoje são o livro Como se Fizesse um Cavalo, da autora Marina Colasanti, publicado pela editora Pulo do Gato. O livro Os Contos de Fadas, Origens, História e Permanência no Mundo Moderno, da autora Ana Lúcia Merege, publicado pela editora Claridade. O livro O Dom da História, da autora Clarissa Píncola Estés, publicado pela editora Rocco.